Eu já tomei uma maracujina pra começar a gravar esse vídeo, mas eu também não garanto que eu não vou dar umas surtadas até terminar ele. Star Wars The Last Jedi, ou Os Últimos Jedi, já tá aí, e ele tá sendo mais polêmico que mamilos. E eu ia fazer só um vídeo falando do filme com spoilers, mas eu resolvi abrir um pouco mais pra uma discussão temática. Mas ainda lembrando que ele tem sim spoilers, então eu não quero ninguém reclamando que chegou e descobriu o final do filme. Se você não assistiu, corre, vai pra sua ilha, vai fazer o Luke Skywalker e depois você volta aqui pra conferir. Ou então você vai ver o meu vídeo sem spoilers, que você pode clicar aqui no card. E eu acho que eu tenho que começar dizendo que fã de Star Wars é chato pra cacete, velho. E eu não tô me excluindo não, mas hoje gente que não se contenta com nada. Primeiro, Despertar da Força era muito igual Nova Esperança, era um reboot, era uma cópia, um lixo, pior filme. Aí sai Os Últimos Jedi. É muito diferente, não tem nada a ver com Star Wars, um lixo, pior filme. Então vamos estabelecer uma coisa, ninguém aqui é dono de Star Wars. Nem o cara que criou Star Wars é mais dono de Star Wars. E mesmo esse cara que criou Star Wars fez merda enquanto estava no controle de Star Wars. Então não é só porque você ama muito, ou porque você já leu tudo que existe, ou então porque você assiste Jedi Council no YouTube, que você é dono ou sabe mais do que todo mundo sobre Star Wars. Certo? Certo. E eu já tô gritando, gente, desculpa, eu não achei que eu ia começar a surtar tão cedo. E agora que eu já tive aí uma semana pra absorver, eu posso dizer que eu amei esse filme. E se você odiou, tá tudo bem, a sua opinião é tão válida quanto a minha e a gente pode discordar e ainda respeitar um ao outro. Mas aqui eu vou tentar dar o meu ponto de vista e no final vocês podem dizer nos comentários se vocês concordam, discordam ou estão se sentindo como aquele sabre de luz entre o Kylo e a Rey. E esse filme só é o que é pela escolha do diretor, que eu comemorei bastante quando eu soube, porque o Rian Johnson tem a personalidade dele que transparece nos filmes. E eu reclamo tanto quando os estúdios chamam um diretor que tem uma visão, mas tornam ele só mais uma peça na máquina, silenciando a voz dele, que eu tinha que pelo menos apreciar que eles deixaram o Rian Johnson ter toda essa liberdade criativa que ele teve. Eu poderia ou não concordar com essa visão dele, mas eu não vou reclamar de um estúdio não restringir um diretor. Isso sim seria ruim. Então aquele momento tão aguardado que o Luke pega o sabre de luz e joga ele é um momento muito meta, porque é o diretor dizendo pra gente: peguem as teorias e tudo que vocês conhecem desse universo e deixem pra trás. Foi um gesto controverso e eu tenho as minhas reservas com ele, porque eu acho que o Luke poderia simplesmente ter largado o sabre. Passaria a mesma mensagem, mas teria também respeitado um pouquinho mais essas pessoas que estavam aí chorando há 2 anos, querendo saber qual ia ser a reação dele, e não teria virado só mais uma piadinha do filme. Mas tendo o lado cômico ou não, aquilo foi um símbolo de que ele ia subverter quase todas as tropes que a gente já conhece e que foram estabelecidas nesse universo. Mas pra mim isso funcionou, porque a gente já tá no 8º filme de uma franquia que já tem 40 anos e que tem pelo menos mais uns 20 aí pela frente. Então se vocês acham que vocês estão de saco cheio da Marvel depois de 10, imagina Star Wars daqui a uns anos. A gente não precisa resistir tanto assim mudança. E as pessoas parecem esquecer que Império Contra-Ataca, quando saiu, também não foi muito bem recebido. Isso porque foi para um lado completamente inesperado. Nova Esperança contou aquela jornada do herói clássica e terminou com o Império perdendo e os mocinhos recebendo medalhas. E aí começa o 5º já dizendo: não, o Império tá aí, tá firme e forte e a aliança está fodida. E sem nem te dizer muito porquê, apenas é assim. E a partir daí a gente vai entrando numa temática um pouco mais adulta, tem conceitos mais complexos que vão sendo explorados, os personagens vão descobrindo coisas de si mesmo e também da sua história, e depois ele termina de uma maneira completamente oposta do outro filme, com um dos nossos heróis congelado em carbonite e o outro disposto a se matar depois de descobrir a árvore genealógica dele. Então tentem lembrar que o episódio 5, que é considerado o melhor, porque ele é realmente, surpreendeu as pessoas dessa maneira justamente porque ele pegou o que todo mundo já estava conhecendo de Star Wars e fez assim.
também. E eu falei no meu outro review que ele tem muitas batidas do episódio 5, mas ele é o seu próprio filme. Porque sim, ele tem muitas coisas parecidas tematicamente com o Império Contra-Ataca. Como, por exemplo, a gente tem alguém que é forte na força que tá indo atrás de um mestre. A gente tem a dinâmica de vilão, malvadão e muito foda, controlando e convertendo um Jedi pro outro lado. Temos uma questão de paternidade aí a ser revelada no meio do filme. E também até cena em caverna muito louca a gente tem. Só que, ao invés de se render à convenção, o Rian Johnson nos dá outra coisa. Como o mestre relutante em treinar uma pessoa nova. Mas não por duvidar da pessoa, e sim por duvidar de si mesmo. Ele é um mestre que se fechou pra força e que nega quem ele é. Líder supremo, fodão e intocável? Morto pelo aprendiz. Mas não porque ele estava tentando salvar alguém ou mudou de lado, e sim porque ele queria justamente se livrar do passado, assim como o Luke. O forte legado familiar e de sangue que a gente geralmente tem, também não. Os pais da Rey não são ninguém, aparentemente. E mesmo a cena da caverna, em que o Luke entra lá e ele recebe algumas respostas em algum nível, a Rey só sai mais confusa e achando que ela não tem nada. O diretor fez algo que as melhores continuações de filmes fazem, que é expandir o universo, o limite do que você conhece e te apresentar novos conceitos. É por isso que eu acho que essa subversão dele de expectativas dá certo em praticamente todas as vezes. Vamos a uma das maiores. O Snoke, por exemplo. Vocês acham que a Rey ia se importar que ele fosse o Darth Plagueis ou então algum outro do canone que os fãs amam citar? Não, ela ia olhar e falar, ah tá. E uma das grandes temáticas desse filme é justamente essa questão de você deixar o passado morrer. O Luke, a gente já sabe por que ele tá lá. O Kylo tenta fazer isso matando o pai dele pra tentar acabar com esse conflito, mas ele não consegue. Então eu acho que ele pensa que talvez se ele matar o Snoke, ele consiga se livrar disso. Mas a gente vê que ele tenta cortar a relação com o passado por uma questão de mágoa, de ódio. E eu ainda acho que esse rancor é o que vai trazer o fim dele. Mas no final vocês veem que o Snoke não teria mais papel ali. E também chega desse vilão que só é vilão porque o outro tá manipulando ele. Eu acho que as razões do Kylo vão muito além do que só um cara oferecendo poder. E com essa atitude, ele deixa de ser simplesmente um wannabe Vader para começar a trilhar o seu próprio caminho e se tornar o líder supremo. Em questão de título, ele já até passou o avô dele que ele queria tanto ser. E na minha opinião, se você quer ser o grande soberano da galáxia, você também não fica respondendo pra ninguém. Você quer chegar no topo. Então pra mim isso enriqueceu muito o arco do Kylo e já é motivo suficiente pra ele morrer. E aí chegam aqueles mais chatos, né? Ai, mas ele era tão foda, por que ele não percebeu a traição do Kylo? Gente, já foi estabelecido em todos os outros filmes, basicamente, que o Jedi ou o Sith, ou qualquer que seja a nomenclatura, não conseguem ver exatamente o que vai acontecer. Não é uma imagem muito clara. Então, o que o Snoke sentia era que o aprendiz dele estava abraçando o lado negro, porque ele estava mesmo. Ele não estava fazendo aquilo para ajudar a Rey, ele estava fazendo por ele mesmo. Então, para ele estava eliminando o grande inimigo dele. O Snoke só não pensava que seria ele mesmo porque o ego é muito grande e não deixava. A outra grande reclamação que tem por aí é a questão dos pais da Rey. E eu tava revendo Despertar da Força e naquela cena que ela pega o sabre de luz, a Mais Que Nada fala exatamente pra ela a mesma coisa que o Kylo falou, que no fundo ela já sabe a verdade, que o passado não importa e que ela tem que olhar para o futuro. Daí ele insere no arco da Rey esse tema do passado e também quebra uma ideia meio elitista que veio crescendo em Star Wars, que para você ser importante você tem que ser princesa, herdeira da família XYZ. E eu adorei isso, porque ele inverte o momento mais importante da saga, que é a revelação de que o Darth Vader é o pai. E põe justamente a nova heroína não sendo ninguém.
Ele te mostra que o que importa é o que tá dentro de você. E a gente já percebe que a Rey é especial desde o filme passado, onde a gente vê que ela toma a decisão de não vender o BB-8 por 60 porções de comida. Se ela fosse uma Kenobi, filha do Luke, irmã do Kylo, uma Palpatine ou qualquer coisa assim, alguém ia sair decepcionado. Então parece que as pessoas estão só esperando a validação da teoria delas. E vamos pensar um pouco do ponto de vista de quem está desenvolvendo a história. O sucesso dessa franquia meio que foi estabelecido depois da descoberta que alguém é filho de alguém. Então isso a gente já viu. Mas a gente pode até repetir. Só que em Despertar da Força foi muito parecido com o episódio 4, então todo mundo reclamou. Então vamos tentar ir para outra direção. E aí você passa para pensar no arco da personagem. O que vocês acham que teria mais peso para essa menina que tudo que ela quer é que venha alguém, diga quem ela é e o porquê que ela tá no meio daquilo? Ela descobrir que ela tem o sangue da família X, ou então que os pais dela só catavam sucata e venderam ela por bebida? Eu acho que a segunda opção é um pouco mais difícil de você aceitar e que vai engrandecer mais essa personagem. E aí sempre tem o que gosta de questionar. Então, por que ela é tão forte na força, hein? Gente, o Snoke falou que ele sabia que conforme o aprendiz dele ia crescendo na escuridão, o oposto na luz também ia se erguer. Logo, a força, que é essa coisa mística que circula todos os seres vivos, foi procurar equilibrar a energia do universo. E isso é algo que eu amei desse filme, o jeito como eles tratam a força, porque, além de tudo, ainda é um grande tifó de midi-chlorians. E eu odeio esse conceito apresentado em Ameaça Fantasma, porque eu acho uma explicação preguiçosa em vez de te mostrar o porquê que o Anakin é especial. E aí, em vez de te mostrarem, eles querem quantificar para te fazer entender. Porque, aparentemente, a força ser algo menos concreto é muito difícil pro público. E eu aposto que se tivesse uma fala do tipo a menina Rey tem mais midi-chlorians que Luke Skywalker, ninguém ia questionar o porquê que ela é tão foda. Agora, se mostra ela sendo foda, é um grande não. E ainda sobre como a força é representada, eu gostei de ela ser o universo procurando equilíbrio e sempre estar se balanceando, deixar coisas morrerem para certas coisas nascerem. É uma coisa que a saga estava precisando, porque Star Wars é bem considerado coisa de criança, apesar de ter temas adultos, como episódios 1, 2 e 3, que tem coisas políticas que as crianças não estão nem aí, não vão nem entender. Eu acho que a grande razão pela qual dizem que é infantil, além de, claro, espadas de luz que a gente gosta bastante, é porque ele te apresenta um conceito de que existe aquele mal absoluto e o bem absoluto e pronto. É preto no branco e acabou. Sendo que a vida não é assim. A gente tem toda aí uma área cinzenta que é onde nós meros mortais caminhamos. Então acredito que pelo Luke aprender isso, ele entende que o Jedi tem que terminar, já que ele sabe, em primeira mão, que tentando fazer o bem, eles também acabaram fazendo muito mal. E eu acredito que isso é porque a força vai buscar o equilíbrio. Então o oposto também é verdade. Se tem os Jedi que estão dominando, uma força maligna vai surgir. E então a cena da árvore queimando e do templo acaba sendo mais simbólica, para te dizer que não necessariamente precisam ser Jedis, mas que forças opostas sempre vão existir. E eu acredito que a Rey está crescendo para se tornar alguém que é criado nem na luz e nem na escuridão. E cara, eu acho a ideia do mestre que ainda tá aprendendo muito boa. E isso ainda permitiu que nós tivéssemos o Yoda de volta, que foi uma das cenas mais lindas e memoráveis que a gente vai ter. E nada de Yoda de computação gráfica também. Aquele old school bonecão que faz piadas, mas que também é extremamente sábio. E a partir desse momento que o Luke vê que ele tem que passar o que ele conhece pra frente, que talvez ele não tenha mais lugar ali e ele resolve se sacrificar. Mas não apenas morrer sozinho como ele foi pra ilha pra fazer. Ele tá justamente se sacrificando pra dar espaço pra esperança dos outros. E aí, né, começam a perguntar: mas então por que ele não foi lá? Oi, Tsui. Chicotinho. Dá oi pra galera. Vai-te embora. Mas então por que ele não foi lá lutar com Kylo Ren fisicamente?
Gente, vocês repararam que ele falou no começo sobre como Luke Skywalker é uma lenda? Então, o Luke, homem, não conseguiria fazer tudo o que ele precisava fazer ali se ele estivesse lá. Ele precisava mexer o suficiente com o Kylo para que ele ficasse tão perturbado que desse tempo do resto do pessoal fugir. Então eu acredito que foi tudo friamente calculado, até a aparência que ele foi, que ele estava do mesmo jeito que o Kylo tinha visto ele pela última vez. A rebelião não precisava de um homem que fosse lá e lutasse por eles. Eles precisavam de um símbolo que fosse dar uma nova esperança para a galáxia. Alguém que fosse garantir que os chamados da Leia fossem retornados. E com isso a gente fecha um ciclo lindíssimo de ele optando por se tornar um herói de novo e a imagem espelhando aquela do episódio 4, onde ele tá olhando para os dois sóis. Sério, esse momento foi bem lindo. E mais uma coisa que a gente vê que o Rian Johnson quer deixar no passado é o conceito de como entrar em uma batalha. Isso também faz parte daquela questão da área mais cinzenta, porque nós temos aquela side quest do Finn com a Rose que não foi muito bem executada. Pra mim, ela quebrou bastante o ritmo do filme, mas dali sai uma das melhores falas do filme, que pra mim é a do DJ, personagem do Benicio del Toro, onde ele fala que aquele cara que eles roubaram a nave vendia armas sim pros malvados, mas também vendia pros mocinhos. Então, se você só tá fazendo a mesma coisa que o seu inimigo, só que pro lado oposto, como você é melhor do que ele? São coisas que os nossos queridos rebeldes aprendem aqui no final desse filme, que você só vai ganhar essa causa de uma maneira nobre, como eles querem, preservando a luz, preservando o que é bom e não atacando de frente. Nenhum Star Wars chegou a tocar nisso antes, a gente sempre via um batendo de frente com o outro. E porra, quantos CLTs que não estavam lá só trabalhando, o Luke não matou explodindo a primeira Estrela da Morte? Ou a segunda? Ou a terceira? Então mesmo o lado bom tem suas coisas ruins. Nem tudo é preto no branco. E esse vídeo era pra trocar em todos os assuntos, mas se eu for continuar fazendo isso, eu vou demorar umas 2 horas. Então eu vou meio que encerrar ele por aqui, porque eu já falei das minhas questões principais. E como eu disse no meu outro vídeo, eu não achei esse filme perfeito, e não é só porque eu acho admirável o diretor ter coragem de fazer certas coisas, que eu concordo com todas as visões dele. Então, se vocês quiserem mais vídeos falando de Star Wars, deixem aqui nos comentários abaixo. Ainda faltou falar da Leia, do Hux, do Poe, do Finn e da Rose mais a fundo. Então, se vocês quiserem também que eu fale quais foram os meus problemas com o filme, é só dizer. Então, deixem tudo aí embaixo, o que vocês acham que eu tô falando merda, se eu tô só arrumando desculpa pro filme, se vocês concordam comigo. Só peço pra vocês serem educados, né, amores? Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!